Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vai iniciando mais uma aula, agora entrando na quinta área do nosso conteúdo. Estamos chegando próximo do fim do terceiro ano. Depois dessa quinta área nós teremos só mais a área de magnetismo. Está prevista ali pelo meados de janeiro ou fevereiro que a gente vai então finalizar o nosso conteúdo. Então essa aula aqui ela vai dar um fechamento, principalmente nessa parte que nós estamos falando aqui sobre eletrodinâmica, que nós já estudamos resistência, corrente elétrica, e agora nós vamos fechar com geradores, o estudo sobre geradores completo, né? E sobre as leis de Kirchhoff, né? Então, com as leis de Kirchhoff, nós finalizamos as partes de circuitos. Vocês vão ter então uma boa bagagem, né, sobre eletrodinâmica, com certeza, e estaremos prontos então para entrar no magnetismo. Quando a gente entrar então no magnetismo, a gente vai falar dos conceitos, das ferramentas, né, que nós temos lá sobre os efeitos magnéticos que eles causam sobre circuitos, sobre nós, né, e sobre qualquer influência, inclusive no nosso dia a dia, certo, gente? Então, assim, para começar essa aula aqui, antes de entrar, né, nos conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas próximas etapas, tá? Então a gente está vendo aqui nos slides, né, que nós temos então as notas do quarta avaliação já estão disponíveis para vocês lá no sistema, tá? Tem alguns alunos ainda que eu vou falar em particular, que são alunos que não fizeram ainda a avaliação. Esses alunos precisam, então eu vou falar com eles, alguns eu vou falar com eles que eu já combinei. Outros que não me comunicaram porque que não fizeram a avaliação, eles precisam entrar em contato comigo, tá? Está previsto então uma recuperação do primeiro semestre na primeira semana da volta às aulas lá em janeiro. Então lá em janeiro, nas primeiras semanas, aqueles alunos que não tiveram uma média no primeiro semestre, aquela nota que foi no boletim de vocês, né, que não atingiu a média 7, somente aqueles alunos que não atingiram a média 7, lá na primeira semana, uma quarta-feira de tarde, aquele período que vocês não têm aula, vai ser disponibilizado uma recuperação, tá? Óbvio que os alunos também que não têm disponibilidade de fazer na quarta à tarde, eles devem me procurar para conversar, para a gente ver um horário alternativo, né, para fazer essa avaliação. Também gostaria de deixar aqui para vocês, né? Então deixa eu pegar aqui um pointer para indicar onde é que eu estou falando. Ó, então nós temos a recuperação que vai ser na primeira semana, como eu falei para vocês, e nós temos então também que eu queria que vocês já começassem a se preparar. Depois eu vou deixar lá no grupo um espaço para que vocês montem os grupos para a construção dos experimentos do segundo semestre. Igualzinho nós fizemos no primeiro semestre. Lembrando que a terceira nota ela vai ser esse vídeo, né, para que vocês façam coisas caprichadas, bacanas, né, que nem foram do primeiro semestre. Teve alguns grupos que deixaram a desejar, eu já fiz comentários sobre isso, né. Então eu quero que vocês melhorem, né. Quando ver essa apresentação desse vídeo aqui, pode ser delimitante entre tu ficar com uma boa média, né, ou não ficar com uma boa média no segundo semestre. Então, por isso que é importante que vocês caprichem. O conteúdo vai ser o conteúdo visto, o conteúdo de abordagem dos vídeos, né? Vai ser o conteúdo visto no segundo semestre do nosso curso, né? Que é resistores, corrente elétrica, circuitos, geradores e eletromagnetismo. Certo, gente? Perfeito? Então, comecem a se preparar, comecem a se conversar entre si para a montagem dos grupos, para que no dia que eu estabelecer para vocês me entregarem, vocês tenham um vídeo pronto, né? Para que eu possa avaliar vocês da melhor forma possível. Perfeito? Seguindo então, gente, para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre geradores, né? Geradores de energia elétrica, no caso, né? Mas como a gente sabe, pessoal, a gente já vem trabalhando com geradores desde que eu comecei a falar sobre eletrodinâmica com vocês. Porque toda vez que eu vou fazer um circuito funcionar, eu ponho uma fonte de alimentação. Essa fonte de alimentação ela pode ser um gerador elétrico, né? Então a função do gerador é fornecer energia ao circuito que ele alimenta. Essa é basicamente a função que nós temos. Essa energia é fruto de conversão de alguma modalidade de energia não elétrica em energia elétrica, né? Então todas as fontes que nós utilizamos, se a gente pegar os processos mais básicos que nós temos lá que
que fizeram constituir aquela energia elétrica, né, nós vamos ter processos de conversão de energia em energia, por exemplo, ó, primeira etapinha aqui que nós temos lá, por exemplo, Itaipu, né, que seria a nossa grande usina hidrelétrica que nós temos a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Então essa energia que chega para nós através das tomadas, né, ela é fruto de conversão de energia. Nós temos a energia mecânica que faz o movimento das turbinas, né? Então o movimento mecânico daquelas turbinas que faz a partir de processos eletromagnéticos que a gente vai estudar, né, que são os constituintes de um gerador elétrico. Nós teremos a conversão em energia elétrica. Então nós temos conversão de energia mecânica em energia elétrica. Como a gente bem sabe, a gente estudou lá no segundo ano, né, as leis da termodinâmica continuam valendo. Então a gente tem que conservar a energia. A conservação da energia, ela segue valendo inclusive na eletricidade. Perfeito? Então aqui nós temos um primeiro tipo de gerador, o gerador mecânico, né? O gerador mecânico transforma em energia elétrica. Um outro tipo de gerador é o gerador que a gente mais tem contato, acredito eu, né? Todo mundo já mexeu, já manuseou com uma pilha. E o que a pilha faz? A pilha nada mais é do que um sistema que converte energia química em energia elétrica, né? Há uma reação química acontecendo ali, onde aparece uma diferença de potencial nos polos da bateria. Então nós temos aqui um tipo de gerador, que é tipo de gerador químico, tá? Um outro tipo de gerador que está muito famoso, né? Que a gente poderia dizer implementação tecnológica, né? Quase todas as indústrias já estão instalando, né, pela sua possibilidade de ser uma energia limpa e barata, né, são os geradores luminosos, né. Essas células fotovoltaicas aqui, elas transformam a radiação eletromagnética oriunda do Sol em energia elétrica, certo? Inclusive fica uma questão que é muito interessante, né, que em 2021 existe a grande possibilidade de instalação de painéis solares lá no Instituto Federal, para que a gente tenha uma mini usina, né, de conversão de energia elétrica. Isso vai ser muito bacana e vai ajudar muito o Instituto a economizar dinheiro, certo? Então o Instituto faz parte desse projeto, então possivelmente quem se manter no Instituto fazendo graduação, etc., vai ver a instalação dessas células fotovoltaicas em algum dos prédios lá do Instituto. Perfeito? Então esse aqui também seria um tipo de gerador que transforma energia luminosa em energia elétrica. Um outro tipo de gerador já não tão famoso, né, são os geradores térmicos. Aqui nós temos o termistor, onde a partir dos aqui nós temos aqui o termistor tá aqui embaixo, aqui, ó, no maçarico, né? Conforme a gente aquece ele gera então uma diferença de potencial nos seus terminais. Então isso aí também seria um tipo de geração de energia a partir de conversão, né, de energia térmica em energia elétrica, tá? Então vocês estão vendo aqui que o funcionamento de geradores é sempre da mesma forma, conversão de energia, certo? Só que o que nós vamos trabalhar hoje nessa disciplina aqui, nesse conteúdo, durante essa aula, vai ser as questões de como é o comportamento de um gerador dentro de um circuito e quais são os cuidados que nós devemos ter ao trabalhar com o gerador dentro de um circuito elétrico e o que ele pode fazer, né? E o que a gente tem de cuidado para analisar um sistema com um tipo de mecanismo como esse, beleza? Então por isso que já de início eu vou colocar aqui, pegar uma caneta vermelha, né? A gente já tem aqui, ó, a simbologia. Eu vou simbolizar um gerador aqui, ó, por exemplo, como sendo uma pilha, né? Então nós temos uma pilha aqui, beleza? E essa pilha, então, ela é simbolizada com esse epsilon como sendo a minha DDP do meu circuito. Então a DDP do meu circuito agora, ela vai aparecer não com o símbolo de V ou de U, como em alguns livros aparecem, mas com esse epsilon. O que quer dizer esse epsilon? Esse epsilon é a força eletromotriz. É a força que o gerador, a gente pode pensar dessa maneira, que o gerador realiza sobre as cargas elétricas para que elas realizem trabalho e se desloquem ao longo do circuito. Ou seja, a gente poderia definir que este epsilon aqui seria igual ao trabalho realizado sobre as cargas, né? E trabalho sobre carga, a gente já estudou o que é isso aqui. Isso aqui é volt, né? Então, o que nós temos quando nós temos um gerador, nós vamos começar a utilizar
esse conceito aqui de força eletromotriz quando nós temos geradores, né, é que esse epsilon ele significa para nós os volts que eu estou aplicando no circuito, as diferenças de potenciais, né? Só que com esse conceito como sendo o trabalho que o gerador aplica sobre as cargas para que elas se movimentem dentro do circuito, certo? Bom, beleza. Então nós temos esse símbolo, o epsilon, né? E uma questão muito importante, e que eu já comentei isso em alguns momentos nas aulas com vocês, é que todo sistema elétrico, sistema que nós podemos conceituar, inclusive a gente, né, pode ser um sistema elétrico, tudo possui resistência interna, né? Então esse Rzinho aqui que a gente está observando é o que nós chamaremos de resistência, vou escrever aqui, ó, resistência interna do meu circuito. Então a resistência interna do meu circuito, ela deve ser considerada porque um resistor, ele pratica efeito Joule, ou seja, ele converte parte da energia elétrica em energia térmica. Então a gente tem perdas de energia dentro do próprio gerador quando ele está fornecendo energia para o meu circuito, certo? Então muitas vezes eu tenho uma pilha lá que deveria ter 1,5 volts, mas na verdade, quando a gente liga o circuito, o que a gente observa é que ela oferece na verdade 1,45, 1,45 volts, né? Ou seja, ela está perdendo 0,05 volts. Onde é que será que ela está perdendo esses 0,05 volts? Possivelmente seja na resistência interna, através da dissipação de calor. Beleza, gente? Tranquilo? Então esses cuidados são as primeiras coisas que a gente precisa ter quando nós falamos em geradores. Seguindo aqui, olha só. Então, montando um primeiro circuito para vocês observarem, né? E a gente vai então utilizar muito essa simbologia, porque a gente vai desenhar muito circuito. Então, ao invés de ficar desenhando uma pilha e uma lâmpada, por exemplo, a gente pode representar essa lâmpada como sendo uma resistência externa ao meu circuito. E essa minha pilha ser representada então pela fonte com força eletromotriz, certo? Com esse epsilon, e uma resistência interna sendo o Rzinho. Então, o R maiúsculo seria a minha resistência externa do circuito. Então, a resistência externa do circuito. E o Rzinho seria então a minha resistência interna do circuito, tá? E como a gente já sabe, o epsilon é a força eletromotriz, né? Força eletromotriz do meu circuito. Então está bem representado aí, como vocês estão observando, isso aqui é dado em volts, né? Esse cara aqui em ohms e esse cara aqui também em ohms, tudo em ohms, né? Porque é resistência, certo? Então, desta forma, pessoal, nós podemos mostrar que para eu descrever um gerador, certo? Eu tenho que levar em consideração essas perdas de energia, inclusive pela resistência interna. Então, a DDP fornecida pelo meu circuito, que eu vou apresentar aqui pela letra U, para ficar de acordo com os livros que nós utilizamos, tá? Eu vou utilizar a letra U como sendo a DDP fornecida ao circuito. Essa DDP, ela vai ser igual à força eletromotriz, certo? Que é fornecida, gerada pelo nosso gerador, menos a queda de tensão que nós temos na resistência interna, ou seja, R vezes a corrente que está circulando no meu circuito. Isso aqui, esta equação aqui é o que vai ser o U, é a DDP que é fornecida ao meu circuito, certo? Então aqui, quando esse circuito é ligado, nós temos a geração de uma corrente I e nós temos uma dissipação de energia por aqui, ó. Nós temos uma energia sendo dissipada pelo meu resistor. E isso deve ser considerado no meu circuito. Beleza, gente? Beleza? Então tá. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes uma pilha de 1,5 volts, ela não vai alimentar o meu circuito com 1,5. Eu vou ter uma queda de tensão por causa da resistência interna dela. Beleza? E esta equaçãozinha aqui é o que eu chamo de equação do gerador. Perfeito, galera. Seguindo, né? Tranquilo por enquanto. Então nós podemos considerar aqui o gerador em alguns casos, tá? Nós podemos considerar aqui o gerador em duas situações. O gerador, quando ele está em circuito aberto, seria essa primeira situação aqui, ó. Essa primeira situação é o gerador em aberto, porque ele não está ligado em nada, né? E se a gente medisse esse gerador aqui, a gente verificaria que não há corrente circulando nele, então a corrente é igual a zero. E pegando a minha equação do gerador, a gente verificaria que a DDP fornecida pelo meu circuito seria igual à força eletromotriz.
Então, para o caso do gerador aberto, nós temos DDP igual a força eletromotriz. No caso da gente fazer um curto-circuito no meu gerador, pegar a pilha e curto-circuitar ela, né? O que a gente observa? Vou lembrar vocês de um experimento que muita gente gosta de fazer, né? Que é pegar uma pilha e ligar um bombril nos terminais dela. O que a gente verifica? A gente verifica que o bombril pega fogo. Por que ele pega fogo? Porque a corrente elétrica, né, nesse caso, ela estoura. Né? A gente chega a valores de correntes muito altas, que nós chamamos de correntes de curto-circuito. Como a corrente é muito alta, o efeito Joule é muito sobressalente. Né? Então, se é efeito Joule, aquecimento, esse aquecimento pode ser muito grande, fazendo os objetos entrar em combustão. Né? Então, muito cuidado também em fazer geradores em curto-circuito, tá, gente? É importante saber o que está fazendo. Porque quando nós temos gerador em curto-circuito, ele não vai fornecer DDP ao meu circuito, tá? DDP então é igual a zero, beleza? E se eu pegar a equação do gerador, que é o E menos R vezes I, se o U é igual a zero, nós temos um negócio que vai ficar desse jeito aqui. E a corrente de curto-circuito, né? Se eu passar o I vezes R para o outro lado aqui e passar o R dividindo, eu vou ter o valor da minha corrente máxima que o meu circuito aqui, que o meu gerador pode fornecer, que é a corrente de curto-circuito, que seria essa situação aqui, ó, gente, ó. Essa segunda situação, onde eu faço um curto no meu gerador e ele acaba fornecendo então, a corrente de curto-circuito, que é uma corrente máxima que meu gerador pode fornecer. Beleza? Então eu tenho duas situações. O circuito desligado, onde a DDP é igual à força eletromotriz, e a outra condição que a gente... São duas condições que a gente não quer de funcionamento, né? Que seria uma com o meu circuito sem funcionar, beleza? Não está ligado em nada. E outra quando eu tenho um circuito em curto, né? Que não é algo que a gente quer que aconteça no circuito elétrico, porque aí ele vai fornecer a corrente de curto-circuito, que é a corrente que vai possivelmente queimar a fonte de alimentação do gerador, certo? Então, pessoal, a partir desses pontos que nós temos, né? Nós temos aqui, ó, nós temos o ponto aqui de U igual a epsilon, que seria meu circuito desligado, onde eu estaria aqui com minha curva aqui lá no ponto máximo, e a condição de corrente máxima, né? Se eu traçar aqui então um gráfico de DDP por corrente aqui, ó. DDP por corrente, né? Então isso aqui é o que nós chamamos de curva característica do gerador. E a gente observa que esses pontos eles são bem sobressalentes, ó. A corrente de curto-circuito, que seria a máxima corrente que o meu circuito pode fornecer, e a condição onde o meu circuito está desligado, onde a corrente é igual a zero e a DDP é igual à força eletromotriz. Óbvio que eu não quero operar em nenhum desses dois pontos, né? Mas eles são importantes para estabelecer a curva de funcionamento do meu gerador, para conhecer como que ele pode trabalhar, né? Então aqui, por exemplo, eu posso pegar um ponto específico a partir dessa curva e saber qual é a corrente que está sendo fornecida e qual é a DDP fornecida pelo meu circuito. Porque, obviamente, conforme a corrente vai aumentando, a resistência interna vai consumindo mais energia também, certo? Então isso é uma questão de equilíbrio que a gente tem que ter também no nosso gerador. Certo? E aí aqui nesse ponto, né, eu utilizando a equação do gerador, eu sei qual é a DDP que eu forneço no meu circuito. E assim por diante. Tranquilo, gente? Então, por enquanto, nós temos essas questões aí que estamos abordando, né, com as equações do gerador. E, para seguir, nós teremos que falar também, né, como é que seria um gerador ideal. É aquele gerador que não existe, mas algumas vezes nós iremos trabalhar com esse gerador ideal para questões didáticas, né, para a gente aprender como é que funciona lá, por exemplo, nas leis de Kirchhoff, né, como é que eu ligo um gerador em uma resistência externa, né, para não adicionar uma resistência interna e tornar o meu exercício um pouco mais complexo. Então é bom a gente entender como é que funciona o gerador ideal. No gerador ideal, então, a gente observa que a DDP ela nunca se modifica porque eu não tenho resistência interna, eu não tenho então perdas de energia. Então a DDP ela é sempre dada pela força eletromotriz, nesse caso, né? E conforme eu vou aumentando a corrente, o valor se mantém constante. E eu não tenho a resistência interna, né? Então a resistência interna é igual a zero. Eu não tenho dissipação de energia internamente. E se eu tivesse um gerador como esse aqui seria o caso do gerador que nunca aqueceria, né? Estaria sempre geladinho, sempre com toda a potência que ele está utilizando para alimentar o circuito. Beleza?
óbvio que isso aqui é uma situação hipotética, né? Nós não temos até hoje, né, como construir um gerador ideal. Perfeito? Nós sempre temos geradores reais. Geradores reais têm resistência interna. Beleza, gente? Então aqui, uma questão importante para nós é a gente analisar a potência de um gerador, né? A potência que ele vai alimentar o circuito, a potência que ele produz, potência total, a potência que ele vai realmente ser utilizado no circuito e a potência que eu vou perder, né? Porque eu vou perder ali, aquela resistência interna não vai fazer nada no meu circuito, eu só vou perder aquela energia em forma de calor, certo? Então é muito importante a gente descrever essas potências aí para poder saber qual é o rendimento de um gerador. E se todo gerador tem resistência interna, todo gerador vai perder uma certa quantidade de energia. Esse é um ponto que devemos levar em consideração. E isso, novamente, está de acordo com as leis da termodinâmica, né? Porque nós não podemos ter sistemas, né, ideais, sistemas onde eu pego toda a energia produzida e utilizo realizando trabalho, certo? Beleza? Então, aquela questão de motor perpétuo, pessoal, esqueçam, né? Esqueçam. Ou o gerador perfeito, né, que consome toda a energia por ele consumida vai ser utilizada no circuito, esqueçam também. Eu vou ter perdas de energia sempre, tá? Então esse esquema aqui, ó, nos elucida bem essa questão. Nós temos a potência total, que seria, vou escrever aqui para vocês, né? A potência total do meu gerador, que eu posso calcular essa potência total como sendo a força eletromotriz vezes a corrente que está aparecendo nele, né? Então a força eletromotriz vezes a corrente que está aparecendo nele, porque a força eletromotriz é gerada aqui pelo meu geradorzinho, certo? E lembrando que o que alimenta o circuito não é a força eletromotriz, é a DDP, né? E a DDP a gente tem que considerar as quedas de tensão. Então, se eu quero saber qual é a potência total, eu pego o valor da força eletromotriz, que é o que o meu gerador produz. Perfeito? Depois a gente pode ver, analisar a potência útil desse meu gerador. A potência útil. E aí, essa sim, ela vai depender de quem? Vai depender da DDP que está sendo fornecida no meu circuito. Deixa eu apagar aqui porque não tem divisão não. Então a DDP que está sendo fornecida no meu circuito vai ser em função da corrente que está circulando. Então essa aqui seria a potência útil, a potência que realmente está sendo consumida no meu circuito elétrico, tá? E nós podemos também observar a potência desperdiçada, né? A potência desperdiçada, que é aquela potência que eu perco aqui, ó, que eu perco lá na resistência interna. Então eu posso considerar essa potência aqui desperdiçada como sendo produto da resistência interna vezes a corrente ao quadrado, certo? Beleza? Então essa seria aqui a minha potência dissipada pelo meu circuito. Se eu vou analisar o rendimento dele, então o meu rendimento do circuito, que é o ETA, que vocês lembram bem lá do segundo ano do ensino médio, né? Eu posso calcular através do trabalho que ele realiza, ou seja, da potência útil que ele joga no circuito, sobre a potência total que ele produz. Se potência útil é U vezes I e a potência dissipada é Epsilon vezes I, então logo a gente observa que eu dividindo aqui U por Epsilon, se eu cortar aqui os I's, né? Eu tenho o rendimento da minha máquina. Então eu posso calcular o rendimento a partir da relação de U sobre Epsilon, desta forma, como vocês estão observando aqui. Beleza? Então seria uma maneira da gente calcular esse rendimento. E como a gente sabe, esse rendimento aqui, ele muitas vezes é dado de forma percentual e ele deve ser sempre menor do que 1. Só vai ser igual a 1 se eu tiver um gerador ideal, né? Então aí pode ser que eu tenha rendimento igual a 1, tá, gente? Se não, eu tenho um gerador real, tem que ser sempre menor que 1. Sempre menor que 1. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Daí a gente já pode cair na questão, pessoal, de nós construirmos circuitos simples de geradores, né? Onde eu tenho aqui a minha resistência equivalente, que eu estou ligando na minha pilha, né? Que tem aqui o Epsilon e a sua resistência interna. Tem suas duas relações aqui. Perfeito? Então, por exemplo, como é que eu trabalharia, como é que eu calcularia as propriedades? O que seriam as propriedades desse circuito, né? Por exemplo, a corrente elétrica que nós temos nele, né? Como é que eu poderia analisar um circuito como esse para descobrir a corrente que está circulando nele, por exemplo?
Então vamos analisar ponto a ponto. Primeiro, o meu gerador ele fornece uma DDP que é dependente da força eletromotriz, da resistência interna e da sua corrente. Beleza? Isso aqui é para o meu gerador. Para minha resistência, né, eu tenho aquela equação, V igual a R vezes I, que eu vou usar o U, e como eu estou usando o U para DDP agora, né, o U para nós aqui é a DDP. Então lembrem que quando a gente ia calcular a queda de tensão na resistência, né, então esse aqui na resistência, eu usava a relação também R vezes I, beleza? Então se eu quero, isso aqui faz parte do mesmo circuito, as DDPs são as mesmas, como eu estou observando aqui, né? Então a DDP que sai, que é aplicada aqui nesse circuito aqui, ó, é a mesma DDP que está nos terminais do meu resistor. Então eu posso igualar essas duas equações tendo um negócio desse formato aqui, ó, epsilon menos R vezes I. Se eu passar esse termo aqui lá para o outro lado da igualdade, eu fico R vezes I mais R vezes I, que é igual a epsilon. E daí eu tenho uma equação para um circuito como esse, que seria o I com a soma das resistências no meu circuito, né? Então dessa forma aqui eu consigo obter as propriedades de um gerador dentro de um circuito simples, saber, por exemplo, a corrente que está circulando nele, etc. Beleza, gente? Tranquilo? E, bom, eu sei que essas coisas aqui elas começam a fazer mais sentido, começam a ficar mais fáceis para vocês quando a gente faz exercícios, né? Então por isso que eu vou resolver aqui alguns exemplos, né? Vocês vão ver que dentro desses exemplos aqui vão ter algumas características, né, que a gente vai analisando desse circuito, beleza? E entendendo como é que eu posso cobrar de vocês, como é que pode ser aplicado isso aqui. Então nesse exercício aqui, pessoal, nós temos A, B e C. E eu já vou escrever a letra A aqui, que diz o seguinte, ó, temos a seguir a curva característica de um gerador de circuito simples, em que esse gerador alimenta um resistor de resistência R, beleza? Então nós temos aqui, ó, o circuito, o gerador, que é real, tem resistência interna, né? E ele pergunta primeiro qual é a equação do meu gerador. A equação desse gerador, qual que vai ser? Bom, beleza. O que a gente tem que é fixo no meu gerador, né? O que é fixo nele? Epsilon e R. Esse aqui são termos fixos no meu gerador. O que não é fixo, tá? Então isso aqui são fixos. Argumentos que nunca mudam dentro do meu gerador. O que não é fixo? DDP, que pode variar, né? E corrente elétrica. Isso aqui não é fixo, aqui varia, tá? Então quando eu vou escrever uma equação do gerador, eu tenho que ter esses elementos para poder escrever a minha equação do gerador. Esses outros elementos aqui, U e I, são variáveis da minha equação. Perfeito? Então, qual é a minha ideia aqui? Eu não sei porque está acontecendo esse bug aqui no negócio, né, cara? Então, mas vamos tentar para ficar mais bonito agora, tá? Então, para eu escrever a equação do meu gerador, eu preciso do epsilon e do R, beleza? Como é que eu consigo eles? Simples, vamos analisar a equação do gerador. Lembra que esses dois pontos são pontos críticos do meu gerador, né? Aqui eu tenho a corrente de curto-circuito, que eu obtenho ela como sendo epsilon sobre R. E aqui nesse ponto eu tenho a corrente, eu tenho a máxima quando o meu circuito está desligado, né? Onde a DDP é dado como sendo epsilon. Então dessa forma, só de análise do meu circuito aqui, eu já descobri o valor de epsilon. O valor de epsilon é 20 volts. Porque lá no ponto mais alto do meu circuito, né, a DDP é quando o circuito está desligado. E quando o circuito está desligado, U igual a epsilon. Então eu já tenho o epsilon. O que eu preciso? Eu preciso descobrir o Rzinho, né? E para descobrir o Rzinho, eu vou pegar lá naquele ponto, no último ponto lá que tem a corrente de curto-circuito. E a corrente de curto-circuito, ela é de 10 amperes. Então essa é a máxima corrente que pode aparecer no meu circuito. Se eu sei que epsilon é 20, gente, olha lá. ICC, que é igual a epsilon sobre R. Então o ICC é 10 amperes, que vai ser igual a 20 sobre o Rzinho. Então o meu Rzinho vai ser quanto? Ó, seguindo a equaçãozinha, 20 sobre 10. E isso aqui é 2 ohms. Então a resistência, a equação do meu gerador é o epsilon R vezes I. Eu posso escrever ela como sendo U igual a 20 menos 2I.
E em qualquer ponto daquela curva, eu sei descrever qual será a corrente do meu circuito. Se eu, por exemplo, colocar 10 volts ali, se eu colocar 10 volts, eu sei qual é a corrente do meu circuito. Beleza? Então essa é a letra A. Na letra B, pessoal, na letra B ele pergunta qual é a intensidade da corrente no circuito se a resistência externa, o Rzão, for de 3 ohms. Se a resistência externa é de 3 ohms, qual é a corrente que vai circular? Gente, eu recém apresentei para vocês uma equação que aqui está, que a gente obtém a DDP, quer dizer, a DDP, a força eletromotriz, e obtém as correntes a partir das resistências do meu circuito. Então, se eu sei que Epsilon é igual a I vezes Rzão mais Rzinho, né? E se eu sei que o Epsilon ele vale 20 e que o I eu quero descobrir, e que se a resistência externa vale 3 e a resistência interna vale 2, eu sei basicamente que isso aqui é 20 igual a I vezes 5. Então a minha corrente vai ser 20 por 5, que é um valor incrível, igual a 4 ohms de resistência. Então, desculpa gente, 4 ohms não, 4 amperes, tá? Isso aqui não é ohms, isso aqui não é resistência, isso aqui é corrente elétrica, que é o que o exercício está pedindo para mim, 4 amperes. Então, facilmente aplicando essa equaçãozinha, eu descobri que o meu circuito está consumindo uma corrente de 4 amperes, dessa forma que a gente está observando. Beleza? Aí na letra C, pessoal, ele pergunta o valor de R para que a potência fornecida pelo gerador seja a máxima e o valor dessa potência. Então ele quer saber qual é o valor de R para que a potência fornecida pelo gerador seja a máxima. Tá? A máxima potência dada por um gerador é dada a partir dessa curva aqui. Então se eu fizer uma curva de potência por corrente, certo? A potência útil, que é a potência que o circuito realmente consome, né? Vai ser o meio dessa curva, onde aqui nessa ponta nós temos a corrente de curto-circuito, certo? E então a corrente de curto-circuito sobre 2 seria a máxima corrente que estaria percorrendo no meu circuito para essa situação, certo? Ou seja, aqui nós teríamos uma corrente de 10 amperes, beleza? Então olha só, gente, desculpa, olha só. A corrente de curto-circuito é 10 amperes. Então a corrente de máxima potência útil, aqui ó, botar útil, vai ser 5 amperes. Perfeito? É metade do valor, como a gente está observando ali na curva característica, certo? Então olha só, se eu sei que a corrente útil é 5 amperes, perfeito? E que para eu ter essa condição, a resistência externa tem que ser igual à resistência interna. Essa é a condição, né, para potência útil máxima, tá? Beleza? Essa é a condição para isso. Então, a resistência externa tem que ser igual à resistência interna. Então, a resistência interna ela é 2 ohms. Então, logo, a minha resistência externa tem que ser também 2 ohms. Perfeito? Beleza, né? Então, gente, desta forma a gente consegue descobrir qual é esse valor, qual é o valor da máxima potência útil. Por quê? Como é que calcula a potência útil? Aqui, ó, olha as equações de potência. É U vezes I, DDP vezes I, beleza? Então, vamos pegar aqui algumas dessas, pegar a DDP do meu circuito, que é quando eu tenho 5 volts. Então olha só, vamos ver qual é a DDP aqui, porque olha só, para eu calcular a potência útil eu preciso da DDP vezes corrente, perfeito? É isso que eu preciso. Então eu preciso descobrir qual é a DDP quando eu tenho essas condições aqui, quando eu tenho 10 amperes de corrente e essas resistências aqui, a resistência externa é igual a 2 ohms. Então como é que vai ser isso aqui? Então vamos pegar aqui a equação do gerador, tá aqui, e vamos obter esse U. Então U igual a 20 menos 2 vezes I, e o I para essa condição é 5. Então qual é o U? 10 volts. 10 volts. Então qual é a potência útil que eu vou ter? A potência útil vai ser esses 10 vezes esses 5. Então a máxima potência útil que eu vou ter no meu circuito vai ser de 50 watts, como segue. Beleza? Essa é a máxima potência que o meu circuito
vai poder consumir. Certo, gente? Beleza? Poderia arrumar uma outra maneira de calcular isso? Poderia. Que forma? Calcular essa potência útil através da resistência externa vezes a corrente ao quadrado. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Perfeito, gente? Tranquilo, né? Vai dar os mesmos 50 watts. Vocês poderiam adotar esse caminho aqui, porque isso aqui é uma equação de potência que a gente já conhece também, né? Então eu calcularia a potência daquele resistor lá. Vamos fazer mais um exercício. Agora eu tenho um circuito com um gerador ideal, né? Um gerador ideal. E nós temos aqui um circuito de resistência externa, tá? Então olha só, nós temos um epsilon de 12 volts, certo? E esse epsilon vai ser igual à minha DDP aplicada, porque isso aqui é um gerador ideal, porque não tem resistência interna. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ele até fala que o gerador é ideal, beleza? Então isso aqui é um gerador ideal. O que ele quer nesse circuito aqui? Ele quer saber os valores que atravessam no amperímetro e no voltímetro, né? Na verdade, ele quer o valor da resistência se no voltímetro tem 7,5 volts. Se tem 7,5 volts aqui, qual é a tensão? Qual é o valor da resistência? Beleza, gente? Galera, isso aqui é algo que nós podemos fazer da seguinte maneira, tá? Então nós temos do nosso gerador, nós temos 12 volts, beleza? 7,5 ficam ali, naquele resistor ali. Então possivelmente esse seja o resistor de maior resistência, porque como a gente sabe, no circuito de série, aquele resistor de maior resistência é aquele que tem a maior queda de tensão. A gente não sabe as informações sobre os outros resistores, né? A gente não tem ideia do que tem ali. Mas eu sei que se eu somar o resistor de 1 ohm e o resistor de 2 ohms, né, que fazer a série entre eles, eles têm um valor igual a 3 ohms. E nessa resistência equivalente, que poderia redesenhar o circuito aqui, olha só. Eu teria então um resistor de 3 ohms aqui. Eu teria essa resistência externa aqui, que é o Rzão que eu quero descobrir. Mas aqui eu tenho 7,5 volts. Eu sei então que sobra quanto para ficar de queda de tensão nesse outro resistor aqui. E aqui eu tenho 12, né? 12 volts. É só fazer 12 menos 7,5. Eu vou observar que sobrou 4,5. 4,5 volts nessa resistência equivalente aqui. Qual é a moral da história? Isso aqui não é um circuito de série. Se isso aqui é um circuito de série, meu povo, então eu sei calcular a corrente que está circulando nele. Então a corrente vai ser a DDP sobre ele, sobre a resistência. Se a DDP ali é 4,5 e a minha resistência é 3, qual é a corrente que está circulando no circuito? 1,5. 1,5 amperes. Gente, se tem 1,5 amperes passando aqui e aqui, que eu sei pelas minhas análises, né? 1,5 amperes aqui e aqui. Quanto que está passando aqui? 1,5 também. Se tem 7,5 de queda de tensão, qual é a minha resistência? A minha resistência vai ser U sobre I. Então eu tenho 7,5 sobre 1,5. Então quanto é 7,5 divididos por 1,5? Isso aqui é 5 ohms. Então eu tenho um resistor de 5 ohms aqui nesta posição. E aí eu já matei a primeira charada. E a segunda charada, que é a pergunta qual é a leitura no amperímetro, já está respondida, porque é um circuito de série, então a corrente que vai passar em todos os resistores é igual. É 1,5 amperes. Então para resolver a letra A eu tive que usar a letra B para resolver primeiro. Beleza? Então pessoal, para começar esse conteúdo novo sobre geradores, né? Então eu vou acabar a aula por aqui. Nós vamos finalizar ela, tá? E eu vou deixar aqui algumas atividades para vocês irem treinando. Ó, atividades como essa aqui, nós temos aqui um reostato, aqui um potenciômetro, um resistor variável, tá? Beleza? Nessa 4 aqui nada mais é do que coisas que eu já fiz e apresentei hoje para vocês. E aqui nós temos um circuito com uma resistência externa, calcular rendimento, potência, essas coisas assim. Beleza, gente? Então tá. Acaba a aula por aqui. Tá? Semana que vem a gente segue falando sobre geradores, possivelmente também sobre receptores. Aí vamos fazer uma aula síncrona, tá? Ao vivo. Então na próxima aula teremos um encontro ao vivo.
conto com a presença de vocês. Aqueles alunos que não podem comparecer na aula ao vivo, né, por favor, quem já não avisou a coordenação, deixe atento para que eu saiba, né, gente, para que eu saiba que vocês não estão podendo estar juntos nas aulas assíncronas, tá? Que é importante, tá? É importante a presença de vocês sempre para eu estar acompanhando como é que vocês estão e eventualmente vocês tirarem dúvidas ao vivo. Beleza, gente? É isso. Até semana que vem. Um abraço para vocês, se cuidem. Até mais.